E aí, meus queridos do segundo ano, tudo bem com vocês? Professor Heisen aqui trazendo esse conteúdo de literatura. Hoje, especialmente, nós vamos falar sobre o romantismo no Brasil. Essa aula segue o mesmo esquema, galera, do nosso planejamento do livro didático de vocês. Então, na aula anterior, nós falamos sobre o romantismo em Portugal, certo? As raízes, as questões que influenciaram ali. A gente falou do Lord Byron, a gente falou de diversos acontecimentos, da ascensão da burguesia, do iluminismo, do conceito de liberdade, né? E a gente viu que, na verdade, o romantismo lá na Europa era muito mais do que um movimento literário, era também uma ideologia que se espalhava cada vez mais na sociedade a fim de trazer uma nova ordem política e econômica, digamos assim. E como é que isso se reflete no Brasil, galera? Então, hoje nós vamos falar sobre o romantismo aqui no nosso país, como ele ocorreu, e vale lembrar já que eu adianto para vocês que foi de uma forma muito semelhante ao que aconteceu em Portugal, só que com os nossos ícones, com as nossas questões, os nossos elementos aqui no nosso país. Beleza? Então vou espelhar aqui para vocês já a nossa apresentação e vamos nessa, galera. Então olha só, sempre que a gente vai estudar literatura, meus queridões, é importante a gente relembrar que é fundamental estudarmos o contexto histórico daquele movimento literário, né? Como é que estava a sociedade, como é que as coisas estavam acontecendo ali, certo? E também é importante a gente trazer as características do movimento, ó. A gente fala aqui da poesia romântica e a gente já lembra aí também das características, tá bom, galera? Lembra sempre disso, quais são as características daquele movimento literário ali, certo? Quais eram os ideais, quais eram os medos, quais eram os anseios, como era a maneira de se fazer poesia e os textos em prosas, quais eram as propostas literárias desse novo movimento, certo? Depois a gente fala sobre os romances românticos, né, galera? Romance no sentido de gênero textual, gênero literário, digamos assim, beleza? E romântico no sentido de romantismo, tá? Então a gente sabe aí que nem todos os romances são românticos, digamos assim. O romance como gênero, né? Textual, nós sabemos que é aquele texto, né? O romance, nós sabemos que é aquela produção, aquela obra mais detalhada, né? Que detalha de fato a personalidade das pessoas, os seus pensamentos, a sua história, os seus anseios, né? E o romantismo, o romance romântico, traz a proposta de fato do romantismo, né? Que são os ideais ali, como a questão da liberdade, né? Como a subjetividade, a exaltação da pátria, dos elementos nacionais, beleza? E depois nós temos os principais autores, galera. Então, resumidamente falando, está estudando literatura, lembra aí, primeiro nós temos que estudar o contexto histórico social, tá bom? O contexto histórico. Depois nós precisamos estudar as características, tá, galera? Ó, as características daquele movimento literário. E depois nós precisamos estudar ali os autores, tá? Ó, autores, certo? A gente tem que lembrar dessas três questões. Depois disso, meus queridos, partiu análise de obras, ó. Beleza? Análise de textos, ó, análise das obras, encontrando as características daquele movimento literário nos textos que nós vamos ler, que nós vamos analisar aí, certo, galera? E também, quando a gente fala dessa análise das obras, é importante também que a gente se lembre que a gente precisa aí pegar as características daquele movimento literário ali, certo, galera? Contidas lá. Então, seja em poesia, seja no texto em prosa, certo? É importante sempre a gente se lembrar disso, beleza? Vamos nessa? Então, olha só, galera, antes da gente avançar para o romantismo aqui no nosso país, que é o romantismo no Brasil, a gente só relembrar aí, fazer um contraste do que acontecia lá em Portugal e no Brasil, certo? Lá em Portugal acontecia a Revolução Liberal do Porto, né? A crise do absolutismo, né? A gente teve a questão do iluminismo, da burguesia trazendo novas propostas de organização social, e ao mesmo tempo a gente tinha a questão do absolutismo, isso lá. Aqui no Brasil estava acontecendo a questão da independência lá em 1822, né? E a construção do Império e da nação brasileira. Voltando lá para Portugal, a gente teve a renovação da literatura e valorização da liberdade individual, certo? Enquanto isso acontecia, galera, nós ainda éramos, né? Nós ainda éramos um país que carregava muito essa, na verdade, carrega muito essa questão da colônia. E aí, nesse sentido, nessa nova proposta, nós buscávamos ali estabelecer a construção da nossa identidade cultural brasileira. O que de fato nós somos? Como um país que foi colonizado, quem nós somos?
né? A gente começa a buscar os nossos elementos, as nossas raízes, começa a olhar para o indígena, certo? Começa a olhar para a questão das pessoas escravizadas, que também compõem a nossa identidade como povo, certo? Lá em Portugal, nós tínhamos a questão do medievalismo, subjetividade e religiosidade, certo? O medievalismo ali, o resgate das figuras, dos elementos medievais, certo? Como resgate da identidade portuguesa. Enquanto isso aqui nós tínhamos o indianismo, certo? Que era o resgate do nosso indígena. Então, exaltação da nossa natureza brasileira, exaltação da pátria do nosso país, no sentido de, claro, aí trazer essa parte de resgate da nossa identidade. Beleza, galera? Depois, os heróis lá de Portugal eram os cavaleiros medievais, meus queridos. Ó, e aqui, o nosso indígena, certo? Idealizado como herói nacional. Aqui a gente já pega uma questão importante, tá, galera? O indígena aqui, ele era idealizado a partir da personalidade e do jeito dos cavaleiros medievais. E isso destoa um pouco da cultura e do modo de viver daqui dos nossos indígenas, tá bom? Então, dizer que de fato o indígena era totalmente nacional, a nossa maneira, é importante a gente se atentar aqui, não, tá, galera? Embora a gente resgatasse aqui os nossos elementos como identidade, como povo, como um país, digamos assim, a maneira de se fazer literatura ainda era muito parecida com a maneira portuguesa. Então, é importante já a gente se lembrar, tá? O romantismo aqui no país, no Brasil, ele não foi uma coisa totalmente independente, não, tá bom, meus queridos? Ele foi uma proposta à maneira portuguesa, digamos assim, de representar o Brasil, tá bom? Então, cenários, emoções e idealizações aqui, ó, mais uma característica lá de Portugal. Aqui é símbolo da grandeza e da identidade nacional, tá? E a gente viu lá na aula anterior o Garré, o Herculano, certo? O Camilo Castelo Branco. Aqui a gente vai ter Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo e Castro Alves. Beleza, galera? Teremos outros autores aí diferentes que vão trazer as suas propostas. É importante já a gente pegar, certo, esses acontecimentos aí. Como é que estava o contexto histórico aqui no Brasil, quando estava rolando lá o romantismo? Pessoal, várias coisas estavam acontecendo aí, galera. Olha só, primeiro, o romantismo ele surgiu no Brasil que ainda precisava da sua afirmação política e cultural como país, certo? E ele precisava criar símbolos que fossem capazes de representar a sua nova nação. Então, cada evento histórico ele abriu espaço para novas demandas culturais e literárias. Quais foram os principais acontecimentos, o contexto histórico aí? Primeiro, lá em 1808, certo? Como a gente viu na aula anterior, lá do romantismo em Portugal, ocorreu a chegada da família real, a vinda da família real para cá, para o Brasil. Certo? A gente viu que, inclusive, isso foi motivo de muitas críticas da elite portuguesa que ficou para trás na época, dizendo que Lisboa ficou largada às traças e tal. E aí, quando a família real veio para cá, ela trouxe uma série de mudanças e desenvolvimento para o nosso país que até então não tinha, galera. Nós éramos uma colônia. Fundaram o Banco do Brasil, a questão de universidades, a imprensa que nós não tínhamos também, certo? E aí começaram a surgir uma série de questões, por exemplo, como o surgimento das novelas, né, galera? Já que agora nós tínhamos imprensa, agora nós teremos os periódicos, que eram o quê? Eles eram notícias de fato, e neles nós tínhamos os folhetins que vinham capítulos de histórias, certo? Essas histórias representavam o estilo de vida da burguesia. Olha aí, galera, mais tarde isso ficou conhecido como novela, tá bom, meus queridos? Então, olha lá, ó, a abertura dos portos brasileiros, do comércio também foi uma característica, elevação do Brasil a Reino Unido, que aconteceu lá em 1815, independência do Brasil em 22, o período regencial, né, galera, consolidação do Segundo Reinado, que foi lá de 1831 a 1840. E quais foram as consequências culturais? Lembra aí, literatura é o reflexo do que acontece na nossa sociedade. Tá bom, galera? E aí, nós temos a busca urgente por uma identidade nacional própria, a questão do indígena, a questão da nossa floresta, certo? O nosso país, a nossa pátria, o ufanismo, o saudosismo e tudo mais. Valorização da cultura, da natureza, da história brasileira. Olha lá, ó. Formação de uma literatura, tá, galera? Foi a primeira vez que a gente tentou buscar a criação de uma literatura exatamente nacional, embora ainda tenha sido a maneira portuguesa, tá bom, galera? Depois a gente teve a criação de instituições culturais, como
o IHGB lá em 1838, tá bom, gente? Então, nesse momento, assim como aconteceu lá em Portugal, aqui no Brasil também, a literatura se tornou um instrumento político para legitimar a jovem nação brasileira, tá, galera? Foi um impulso, porque assim, se o romantismo buscava resgatar a identidade, buscava resgatar uma nova proposta que de fato contemple ali as características daquele povo, daquele país, nada melhor, certo, gente, do que esse movimento para a gente poder se exaltar, para a gente poder trazer a nossa bandeira, digamos assim. E com esse contexto histórico, como é que estava a literatura aqui no nosso Brasil, galera? Primeiro, certo? As características gerais do romantismo brasileiro são assim como ocorreu também lá na Europa, tá? Primeiro, nacionalismo, certo, gente? Então, ó, exaltação das riquezas e da história do povo brasileiro, mas não é uma exaltação qualquer, gente, é um exagero, certo? É aquela exacerbação, digamos assim, do nosso nacionalismo, tá? Que chega a ser aí o ufanismo, tá bom, meus queridões? A gente vai ter essa questão aí, ó, do ufanismo, que é o que? É uma exaltação exagerada da nossa pátria, tá bom? A questão da idealização, que era uma visão romantizada das personagens, da natureza e do amor. Ó, galera, idealização, e o que é já uma característica do próximo movimento literário que vocês vão estudar, que é justamente o mais cobrado no segundo ano, que se chama realismo, certo? Lá no realismo, quando vocês forem estudar esse movimento literário, vocês vão perceber que não tem nada de idealização, e sim de uma visão mais objetiva e real das coisas que estão à nossa volta. Aqui no romantismo, não. Nós temos uma idealização, tá bom, galera? Uma idealização que não necessariamente representa a realidade, certo? E isso vai de encontro até a questão aqui do ufanismo que a gente viu. Idealiza a pátria, né? Idealiza o nosso povo, as nossas florestas, o nosso herói nacional, que é o indígena. Depois a gente tem aqui também a questão da exaltação da natureza, né, gente? Como cenário exuberante, o símbolo de grandeza nacional, certo? Isso tudo, ó, só corrobora aquela ideia que a gente trouxe de exaltação da pátria, tá bom? Sentimentalismo, galera, pega o sentimentalismo que a gente tem nas outras obras aí e multiplica por 10, galera. É justamente o sentimentalismo do romantismo, tá, gente? O romantismo, ele pegava essa questão emocional e levava até o último grau. Tá bom? Então é importante a gente lembrar que vai falar de tristeza, de melancolia, de angústia, da questão do existencialismo e tudo mais. Depois a gente tem a religiosidade, que também vai ser muito abordada na nossa obra, e a subjetividade, galera. Subjetividade, isso aqui está muito casado com essa ideia da idealização que a pessoa tem, tá? Subjetividade, o autor, ele fala muito dele. O foco agora é justamente o eu, tá bom, galera? Eu estou no centro ali, nada mais importa. É a maneira como eu vejo as coisas, é o que eu sinto, é o que eu imagino, certo? É tudo está relacionado ao meu sofrimento. Então, só para a gente pegar aqui, galera, atenção, certo? A principal característica dentro dessas aí que a gente pegou no romantismo é a subjetividade, certo? Que fala justamente da maneira como o eu lírico, da maneira como a pessoa vê as realidades à sua volta. Não se preocupa com objetividade, não se preocupa com o real, se preocupa com o que de fato eu construo, com o que de fato eu enxergo, o que de fato eu vejo. Beleza? Voltando aí para o nosso slide, galera. Avançando, a gente tem as características gerais aí. Vamos nessa, então. Depois a gente vai ter a poesia romântica brasileira, tá, galera? E isso aqui não é só para essa parte da poesia, mas para a escola literária como um todo, o romantismo ele se baseou de fato aqui no país em 3 gerações, tá, galera? E essas 3 gerações estão muito bem colocadas aí, que são justamente ali, ó, a primeira geração que é conhecida como indianista, tá bom, gente? Indianista, que é a exaltação lá do indígena, tá? Depois a gente tem a questão, ó, indianismo, vamos colocar assim, ó, indianista, ó, nacionalista, tá? Depois, se vocês quiserem fazer até um mapinha mental aí, fica legal, beleza? Depois, então, significa que nessa primeira fase aí, a gente vai falar da nossa floresta, ó, galera, vai falar das nossas florestas, vai falar do povo, do indígena, ó, povos indígenas, eu vou colocar aqui, ó, vai exaltar os povos indígenas.
vai falar aí dos nossos elementos da nossa pátria, exaltando aí de fato o nosso país, tá bom, galera? E é importante a gente também ter a ideia de que nessa época aí a gente teve a criação do herói indígena, tá, galera? O herói indígena, o que é o herói indígena? É aquele ser que é implacável, né? Que ele veio para trazer mais justiça, para acabar com toda essa nossa desonestidade, esse caos que nós temos aí na nossa sociedade, tá bom, galera? Depois nós temos aí a segunda geração do romantismo, que é conhecida também como ultra romântica. Essa aqui, galera, a gente vai focar justamente aqui na subjetividade. Ó, galera, subjetividade, tá? Então, tudo que se referir principalmente ao nosso sentimento, aí vai falar sobre a melancolia. Olá, galera, vai falar da melancolia, vai falar da questão da depressão também, né? Eu vou falar assim, que o romantismo é basicamente a depressão da literatura, tá, galera? Vai falar da questão do existencialismo, ó, certo? Vai falar do escapismo também, enfim. Essa segunda geração ela ficou conhecida também como o mal do século. Isso aí a gente viu também lá quando nós estudamos o romantismo na Europa. Depois a gente tem a terceira geração, meus queridos, que é conhecida como a geração condoreira. Tá? Condor necessariamente se referindo à ave condor, como se tivesse se desprendido ali, certo, galera? Como se o seu autor tivesse se desprendido daquele mal, daquela questão terrível que ele sentia lá na segunda geração e começou a prestar atenção mais em outras questões, tá, galera? Então, olha só, ela é conhecida dessa forma porque a gente já tem uma outra proposta, que é justamente o engajamento e o abolicionismo, tá? Atenção nessa parte, meus queridões. Olha só, essa parte aí, ela já começa a trazer até uma característica do que viria a ser o próximo movimento literário, que foi o realismo. Então, olha só, aqui já começa a aparecer uma literatura mais engajada. O que é a literatura engajada? Rapidinho, galera. Ó, literatura engajada é aquela literatura que muitas vezes é usada como ferramenta social, tá? Então, ela vai falar da realidade, ela vai falar da questão da desigualdade social, ela vai de fato usar a literatura como ferramenta de mudança social. E aqui no nosso romantismo, ela é usada principalmente por um autor chamado Castro Alves, aqui no Brasil, que vai falar justamente sobre a questão da escravidão aqui no país, sobre o sofrimento, né, galera, que a gente tem um poema muito famoso que é chamado Navio Negreiro, que descreve e narra muito bem o pesadelo, tal como um sonho dantesco, né, que era a chegada dos escravizados aqui na terra brasileira, né, de como era o sofrimento deles, e narrava e descrevia uma série de dificuldades e dores que esse povo aqui viveu. Então a literatura, o Castro Alves, inclusive, ele era um autor que era a favor da libertação do povo escravizado na época. Tá bom, galera? Então foi a primeira. Ela já começa a dar sinais aí do que viria a acontecer nas próximas escolas literárias aí, tá? Voltando aqui para o nosso slide, então, meus queridos, a gente tem a terceira geração, conhecida como Condoreira, mas ela também tem outros nomes que podem surgir aí na prova de vocês, que é social ou também libertária, ó, se referindo justamente à questão dos povos escravizados. Tá bom, galera? E aí ela vai trazer justamente essa questão da literatura engajada, tá? Em favor do abolicionismo. E lembrem-se, tá, galera? O principal nome da poesia que nós temos aí é justamente Castro Alves, tá? Beleza? Que é um escritor baiano, um poeta baiano que fala muito dessa questão triste da escravidão aqui no nosso país, tá? E avançando aí, galera, a gente tem aí, já que a gente vai explicar cada uma dessas, tá? A gente vai se aprofundando, a gente tem o indianismo, que foi justamente a criação do herói nacional. Então se liga aí, lá na Europa, nós tínhamos a criação do herói nacional que recorria ao cavaleiro medieval. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil nós temos o herói nacional, que é a partir do indígena, certo? Esse indígena representa muito bem o nosso país. Então, galera, tem a criação do herói brasileiro, tá? E quais eram as características, galera? Ó, nacionalismo e exaltação e orgulho da terra natal,
tá bom? Exaltação da natureza brasileira em toda a sua grandiosidade, valorização e idealização do indígena, forte presença da religiosidade cristã e idealização do passado pré-colonial, tá bom, gente? Idealização do passado pré-colonial, mas calma lá, certo? Idealização, quando a gente fala, é idealização mais centrada no indígena, tá, gente? Naquele tempo lá. Beleza? Então o indianismo ele foi justamente isso aí, tá bom, meus queridos? E para pegar uma poesia que represente bem essa questão aí do indianismo e de outras questões típicas dessa época aí, nós temos o Gonçalves Dias, tá bom, galera? Presta atenção aqui nesse cara, olha lá que legal. Nascido no Maranhão em 1823 a 1864, Gonçalves Dias é considerado o maior poeta da primeira geração romântica. Viveu entre o Brasil e Portugal, onde estudou direito em Coimbra. Sua obra une indianismo, sentimento de saudade e amor com maestria singular. Galera, decora isso aí, tá? Gonçalves Dias, ó, meus queridos, como foi falado aqui, ó, é considerado, ó, galera, marca isso aí, ó, o maior poeta da primeira geração romântica, tá, galera? Então ele trazia, inclusive, esses termos que nós utilizamos, da criação do herói nacional, certo? Do nacionalismo e tudo isso, é baseado principalmente na obra dele, tá? Então, ó, o indianismo e herói nativo, certo? Ele aborda isso, natureza brasileira, amor e saudade da nossa terra, medievalismo também, tá? E aí a gente tem aquela canção, né, galera? Aquele poema que é a Canção do Exílio, que fala justamente de uma saudade, né? Quando ele esteve lá em Lisboa, lá em Portugal, e ele falava da saudade que sentia aqui da terra brasileira, né, galera? E aí a gente tem aí, ó, o poema mais famoso da literatura, que é a expressão da máxima saudade da pátria, né, gente? Que é justamente aquela, vocês vão lembrar, com certeza vocês já escutaram já leram esse poema que fala assim: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, certo, galera? Então ele vai trazer aí uma saudade, uma idealização da pátria dele, tá bom, meus queridões? Depois nós temos o Juca Pirama, tá, galera? Que retrata justamente a coragem e a honra do guerreiro. E aí, já lembra aí, galera, da idealização, ó, e também do herói, meus queridos, ó, a questão do herói nacional. E reparem também que ele é indígena, tá bom, meus queridões? Então já se liga aí. Enquanto esse aqui fala, exalta a pátria, olha lá, certo, galera? Esse aqui exalta o herói, certo? O herói nacional, o indígena, tá bom? E esse aqui vai falar também a questão da nossa natureza. Olha lá, exaltação da natureza aqui no Brasil, tá, galera? Poema lírico que celebra o amor e a natureza com sensualidade e lirismo, mostrando a face amorosa também do poeta. Tá bom, meus queridões? Então, por isso que ele é tido como o herói. Por isso que ele é tido aí como o poeta mais importante aí da primeira geração do romantismo, tá bom, galera? Avançando aí, beleza, depois que a gente viu Gonçalves Dias, estudem bem, lembrem-se aí, leiam esses poemas depois, não custa nada, tá, galera? Analisem as estrofes, aqui a gente não consegue fazer isso, porque a gente tem um tempo um pouco limitado, mas verifiquem aí, certo, as características desse movimento que estão contidas aí nessas obras, tá bom? Depois a gente vem aqui para o ultrarromantismo, certo? O ultrarromantismo, como a gente viu lá no slide anterior, meus queridões, é a segunda geração do romantismo. Olha lá, meus queridos, ultrarromantismo, e a gente tem também a questão do mal do século, tá, galera? Essa geração aí vai centrar muito mais na questão da subjetividade, da questão da melancolia, certo? Então, olha só, quais eram as características desse movimento literário, meus queridos? Gente, egocentrismo, tá? Então, o eu lírico, ele é o centro de tudo, todo o universo poético. O mundo pode estar desabando, pode estar acontecendo o que for, ele não quer se preocupar com outras coisas a não ser a questão existencial dele, certo? Melancolia e pessimismo, gente, então tinha uma visão sombria da existência, tinha também uma descrença no futuro, tá, galera? Tinha o pessimismo muito forte, isso tudo multiplicado, tá, galera? Muito intenso. Idealização amorosa, tá, galera? O amor nunca era ali atingido, né, gente? E de fato o eu lírico ele sofria por isso, tá? E tinha também a questão da fuga da realidade.
Então, isso aí a gente até tem um outro termo que a gente chama de escapismo. Olha lá, galera. O escapismo é justamente a necessidade do eu lírico de fugir daquela triste realidade, tá, galera? Então, o sonho, o álcool, a morte, olha lá, ó, como escapatórias do sofrimento, tá? Então, isso tudo, quando a gente diz que na literatura a gente tem aí essa subjetividade, esse sofrimento, tá, galera? É justamente pensando nisso. E vale lembrar também que isso tudo foi também baseado num escritor inglês, num poeta inglês chamado Lord Byron, que não foi só um escritor, não só foi só um poeta, ele participou ativamente de uma série de revoluções e batalhas naquela época, né, galera, em favor de uma nova proposta política daquele tempo, né? Iluminismo, lembra disso aí? Liberdade e tudo, certo? E por que era tido como o mal do século, galera? Pessoal, é porque foi uma época de profunda tristeza ali, ó. Então ela é considerada mesmo, como eu falei, a depressão da literatura. Olha lá, galera. Então a gente teve aí, ó, porque os mesmos sintomas de uma depressão, digamos assim, aparecem aí também, ó. É o estado de profunda tristeza, tédio existencial e desencanto que caracteriza os poetas ultrarromânticos. Os temas recorrentes são solidão e incompreensão social, sofrimento e desilusão amorosa, atração pela morte e pelo túmulo, lembra disso aí, a gente fala o escapismo, tá? Angústia existencial sem solução, não tem o que fazer, né, gente? O que me resta ali é apenas sofrer, tá, galera? Então, muitas vezes ele se via como um ser superior, digamos assim, né, galera? Que era o gênio incompreendido pela sociedade que não conseguia muitas vezes ali se encaixar, certo? Ele não conseguia se encaixar, era incompreendido, ele sofria muito por isso, tá, galera? Certinho, meus queridos? Está todo mundo entendendo aí? Eu espero que vocês estejam entendendo bem. E dentro desse contexto, nós temos aí o Álvares Azevedo, beleza? Que foi o principal representante do ultrarromantismo aqui no nosso país. Tá bom, galera? Então, dentro dessa questão dele, olha lá, galera, vamos aqui, ó. Principal representante do ultrarromantismo no Brasil, Manuel Antônio Álvares de Azevedo viveu apenas 20 anos, mas deixou uma obra densa, apaixonada e perturbadora. Morreu antes de ver seus textos publicados. Sua mãe organizou sua obra póstumamente, certo? Então aí, galera, dentro dessa parte, a gente tem aqui, ó, Ariel e Caliban, certo? Que dividia a sua personalidade poética em dois polos opostos, inspirados em personagens de Shakespeare. Então, um era Ariel, certo, galera? Pureza, sonho, idealização e amor platônico. O outro era Caliban, angústia, instintos, ironia e deformação. Tá bom, galera? Essa dualidade confere à obra dele uma riqueza e uma tensão única. Tá bom? E aí a gente tem as principais obras dele, tá? Que é a Lida dos 20 Anos, depois a gente tem Noite na Taverna e Macário, tá bom? Então vocês vão sempre se lembrar que o Mal do Século vai focar principalmente aqui no eu, tá, galera? No egocentrismo. Tá bom, meus queridos? Ó, no egocentrismo, tá? Focado aí principalmente na subjetividade, tá? Galera, na verdade, a questão da subjetividade ela é marcada aí em todas as gerações do romantismo, mas aqui é ainda mais. Beleza, meus queridos? Depois a gente entra na terceira geração, galera. Terceira geração, ela se chama condorerismo justamente por conta do voo da ave condor. Olha que maravilhosa, né? Que é uma ave enorme aqui da América do Sul, que quando voa plana, certo? E atinge alturas, né? Que outras aves não conseguem atingir e fica ali, né, como um condor que voa de forma esplêndida, digamos assim. E esse é o momento em que a geração do romantismo começa a despertar para uma nova realidade. Tá, galera? Então, o contexto histórico aqui no Brasil, qual era, gente? Ó, primeiro, a gente teve a Guerra do Paraguai, né, e seus horrores, o que o Brasil fez com o Paraguai, foi uma questão muito perturbadora, terrível, muito injusta. O crescimento do movimento abolicionista aqui no Brasil, dele fazia parte aí o Castro Alves, tá, galera? E a crise política do Império e surgimento de ideais republicanos, tá bom, gente? Vale lembrar que a família real já estava começando a se preparar e tal, e voltando lá para Portugal, certo? E isso trouxe aí uma pressão, né, de quem ficou aqui no país para gerar uma república,
beleza? E aí a gente teve característica engajamento político e social intenso. Opa! Meus queridos, percebam aí, a gente não teve ideal político na primeira geração do romantismo. A gente não teve ideal político e social, digamos assim, na segunda geração do romantismo. A gente só veio ter essa questão da literatura engajada na terceira fase do romantismo. Isso é muito importante, tá bom? Então, é, muitas vezes ali impulsionados por movimentos em favor do fim, digamos assim, da escravatura aqui no Brasil, os autores começaram a, principalmente Castro Alves, começaram a trazer uma proposta que fazia uma denúncia do que viria a ser a escravidão aqui no país. Tá, galera? Então é a primeira escola literária que de fato apresenta engajamento político e social intenso, tá? Defesa apaixonada da liberdade e tudo mais. Beleza? Voltando aí para o nosso slide, grava isso, tá? E vamos que vamos, meus queridões. Olha lá. Defesa apaixonada da liberdade, depois a gente tem crítica contundente à escravidão, poesia de voz alta, oratória e grandiloquente, tá bom, galera? Então, tinha ali tem aqui uma citação do Castro Alves, né, que é o principal dessa escola aí, dessa época, digamos. A praça é do povo como o céu é do condor, tá, gente? E aí, como a gente falou, o condor é a ave majestosa que plana pelo ar de maneira inigualável, digamos assim, tá? E aí, falando do Castro Alves, queridões, o Castro Alves, gente, ele foi um poeta baiano, certo, gente? Que foi o principal expoente do condorerismo aí, tá, galera? E aí ele teve uma história também um pouquinho complicada, depois se vocês quiserem pesquisar, certo, gente? A gente tem cada história desses autores aí. Quais são os principais, as principais obras dele? Nós temos aqui Os Escravos, tá bom, galera? Que é uma coletânea poética publicada póstumamente, reunião de obras mais engajadas do poeta, com denúncia explícita à brutalidade da escravidão, beleza? A gente tem Vozes da África, que é um poema épico em que o continente africano clama por seus filhos arrancados e vendidos como escravizados, tá, gente? Então, isso aqui marca muito fortemente os ideais dessa época aí, dessa geração do romantismo. Depois nós temos O Navio Negreiro, que é uma denúncia, tá, galera? Que descreve com muito horror e muito lirismo, uma característica muito forte aí do romantismo das três escolas, claro, a travessia de africanos que foram escravizados no porão de um navio, tá, galera? Então essas três obras são mega importantes, né? Isso aqui é baseado nisso aqui que a gente diz que essa escola literária aí, que essa geração é a geração condoreira libertária, né, social, engajada, digamos assim. E aí depois nós temos ali a prosa romântica, tá, galera? Então, olha só, meus queridos, dentro dessa parte, né, enquanto a poesia dominava a primeira metade do século XIX, a prosa romântica ganhou força com a urbanização do Rio de Janeiro, o desenvolvimento da imprensa e o surgimento de um novo público leitor letrado, que eram quem? Que era a burguesia, tá bom, galera? Então, quais são os fatores aí de urbanização? Ah, gente, olha lá. Urbanização acelerada do Rio de Janeiro Imperial, expansão da imprensa, ó, galera, e das gráficas nacionais, publicação de folhetins em jornais, romance em capítulo e crescimento de um público burguês e feminino. Opa, isso aqui não tinha, tá, galera? Um público leitor burguês e feminino não tinha, tá bom? É importante a gente se atentar, como eu falei, quando Portugal, vamos aqui, galera, com a criação da imprensa nacional, digamos assim, que os periódicos começaram a ser veiculados, a serem vendidos aqui, junto a eles vinha um pequeno livrinho, um caderninho, que eram conhecidos como folhetins, que continham ali os capítulos das novelas, tá bom, galera? E aí, foi aí nessa época, né, que começou a surgir como é que eu posso falar, meus queridos? Começou a surgir esse novo público leitor, certo? E esses folhetins, eles representavam aí a forma de viver da burguesia da época, tá bom, galera? Isso é importante. A gente vê até em novelas de hoje, digamos assim, essa forte tendência, essa tentativa de representar a forma de viver da burguesia aí nas novelas, tá bom? Aí depois a gente avança aí, meus queridões. Os temas predominantes, olha lá, amor idealizado e relações sentimentais, costumes e valores da burguesia urbana, relações sociais, dinheiro e casamento, retrato do cotidiano carioca. Tá bom, galera? Então falava do dia a dia. Tá bom, meus queridões?
Depois a gente tem aqui os grandes romancistas românticos, tá, galera? Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar, essa galera aí, ó, Manuel Antônio de Almeida, como eu falei, eles foram usados aí, né? Eles escreveram os folhetins, tá bom? Depois a gente tem aqui Senhora, né, galera, que a gente tem ali, que é uma crítica à sociedade pelo olhar de Alencar, tá bom? Então vai falar que é o quê? Vai falar da protagonista, que é uma das personagens mais marcantes do romantismo brasileiro. Ela é jovem, bela e herda uma grande fortuna e decide usar seu dinheiro para comprar o casamento com Seixas, o homem que a havia abandonado quando ela era pobre, né, galera? E aí vai falar o quê? As críticas, gente, vem à tona. Vai lá. Mercantilização das relações, isso aqui vai ser muito criticado até nos próximos movimentos literários. Casamento como transação financeira e social, questão de interesse. Poder subversivo do dinheiro nas mãos de uma mulher, isso aí é complicado também. E crítica velada aos valores hipócritas da elite imperial, galera. Então, ó, tá vendo? Então a gente não tinha essa crítica, não tinha essas questões sociais tão gritantes. Agora a gente começa a ter. Beleza, meus queridões? Vamos avançando, depois vocês podem ler essas obras aí. A gente tem Leonardinho e o Anti-Herói Romântico, tá bom, galera? E vai trazer uma nova proposta, né? Olha lá, o herói romântico tradicional, nobre, corajoso e virtuoso, defende causas elevadas, amor idealizado e fiel, comportamento exemplar e moral, destino grandioso. Já o Leonardinho, ele é o anti-herói, então ele vai trazer características, ó, galera, que são anti-herói. Travesso e malandro e irresponsável, vive do jeitinho e da esperteza, múltiplos relacionamentos amorosos, sem caráter fixo, adaptável às circunstâncias. Eu posso me adaptar, tudo tem um preço. Ascensão social por sorte e malandragem. É aí que a gente cria também a ideia do anti-herói. Tá bom, meus queridões? Depois a gente entra aqui, ó, do romantismo ao realismo. Galera, então se liga aí, ó. Tem aqui do romantismo ao realismo, mas primeiro a gente precisa citar uma obra que é Memórias de um Sargento de Milícias, né, gente? Que é considerada uma grande obra de transição entre as duas escolas literárias, tá, galera? Por quê? Porque ele já começa a trazer uma outra maneira de ver a sociedade. Ele carregava o quê? Crítica social, humor, tá bom, galera? E observação aguçada da realidade. Vocês estão vendo isso aí? Galera, isso aí já começa a aparecer mais com esse movimento literário que vai aparecer aqui, ó, que é o realismo, certo? Que é o realismo. Por isso que nós temos aí uma coisa chamada obra de transição, galera. O que são as obras de transição? São aquelas obras que começam a apresentar características que se assemelham com os ideais, com a maneira de se fazer literatura, que será apresentada nos próximos movimentos literários. Tá bom, meus queridões? Então, olha lá, a terceira fase do romantismo, inclusive, ela carrega essas características. Tá bom, galera? Só pra gente poder, então, já resumir a nossa aula de hoje, tá, galera? Eu espero que vocês estejam entendendo bem aí. A primeira geração do romantismo, ó, era conhecida como indianista, segunda ultrarromântica e a terceira condoreira. Lembra aí? Tá, meus queridões? E essa aqui já começa a apresentar características do que viria adiante, que seria o realismo. Gente, essas canetas são terríveis. O realismo. Tá bom, meus queridos? Vamos avançando aí, galera. Isso aí a gente já viu, a gente já estudou. O legado, certo, gente, do romantismo no Brasil. Pessoal, a gente tem a identidade nacional, formação literária, engajamento social, principalmente na terceira fase, e o caminho para o realismo também aí na terceira fase, principalmente, tá? Não vá dizer na sua prova, por favor, vou até ligar aqui a minha câmera. Galera, não vá dizer que o romantismo, todas as escolas, todas as gerações do romantismo, digamos assim, foram gerações que traziam engajamento social como bandeira. Não, gente. O único que trouxe o engajamento social foi a terceira fase. As outras estavam todas nas suas bandeiras, digamos assim. Né? A primeira com a questão do indianismo, nacionalismo, a segunda com a questão do egocentrismo, e a terceira começou a despertar e olhar para o mundo como ele realmente é, né, gente? E lutar aí por a questão da igualdade e tudo mais. Depois, voltando aqui para o nosso slide para fechar nossa aula de hoje, meus queridos, a gente tem aí o romantismo no Brasil, né? E fazendo uma síntese final. Contexto histórico, como nós já falamos, independência do Brasil, formação da identidade nacional e missão artística francesa, né? Isso aqui depois a gente vai dedicar um tempinho para essa parte. Romance urbano e de costumes, crítica social e anti-herói,
Macedo, Alencar e Almeida. Depois a gente tem as três gerações: indianismo, ultrarromantismo e condorerismo, tá bom, galera? Cada um a sua maneira de se fazer literatura. Eu espero que vocês tenham entendido. Agradeço demais a atenção de vocês. Essa nossa aula ficou um pouco mais longa, galera, mas ela está completa, né? Então tenham paciência, assistam tudo do início, vão até o final para vocês pegarem bem essa matéria. Agradeço aí a atenção de vocês mais uma vez, pessoal do segundo, e a gente se encontra. Até mais.